É, Boa tarde a todos. Vamos apresentar o trabalho sobre a evolução dos computadores. Somos a dupla Thiago Lima e João Lucas Fernandes. Esse trabalho ele tem como objetivo apresentar a evolução dos computadores ao longo de sua história, desde o surgimento das primeiras máquinas de cálculo até os avanços tecnológicos da atualidade. No próximo slide nós temos o sumário, e aqui constam todos os tópicos que serão mencionados nesse trabalho. O João Lucas vai falar sobre a introdução e, em seguida, eu darei continuidade sobre os próximos tópicos. Falando um pouco sobre o ábaco, ou a tábua de cálculos, foi considerado a primeira calculadora utilizada pelo homem. Acredita-se que ela foi criada na Mesopotâmia em 5.500 anos antes de Cristo. Ela servia como uma extensão do ato de contar nos dedos e também para fazer cálculos matemáticos, como adição, subtração, divisão e multiplicação. E ela era formada por barrinhas de madeira ou de ferro, dependendo da época, e umas bolinhas, que podia ser pedras, alguma coisa, que ali iam sendo usadas para fazer os cálculos. Além disso, o ábaco esteve presente em outros lugares do mundo, onde apenas trocavam sua nomenclatura. Temos exemplo aqui do ábaco mesopotâmico, ábaco romano, o ábaco babilônico, o ábaco russo, o ábaco chinês, que é o suapan, uma representação do tipo Inca, que era o ábaco dos nativos americanos, um ábaco egípcio e o soroban, o ábaco japonês. Agora falando sobre a máquina de Pascal, ou a Pascalina, foi uma máquina que foi construída entre 1642 e 1644 por Blaise Pascal. Essa foi a calculadora decimal com maior longevidade. Ela permitia fazer cálculos de adição e subtração. Uma curiosidade era que ela podia também fazer cálculos de multiplicação e divisão, só que era muito complicado, tendo que utilizar um método de multiplicação sequenciada e divisão sequenciada. Ela funcionava com uma roda dentada de 10 dentes, que iam de 0 a 9. E essa máquina foi criada com o intuito de Blaise Pascal era ajudar seu pai, que na época trabalhava com a economia local, tinha que fazer bastante cálculos econômicos. Agora sobre Babbage, o criador da máquina analítica, que ao chegar, ele, quando o Babbage chegou ao nível superior, ele encontrou problemas no ensino de matemática do local onde ele estudava. E para solucionar algumas lacunas, criou, junto com alguns colegas, a Sociedade Analítica, que buscava resolver esses cálculos de forma avançada. No ano seguinte, de 1822, Babbage iniciou o projeto da máquina diferencial, que analisava números polinômios. Acredita-se que essa máquina diferencial podia calcular até mesmo contas astronômicas. E agora falando sobre a máquina analítica, que nos anos de 1833 e 1834, Blaise pensou em uma forma de ampliar as potencialidades da máquina diferencial e projetou a máquina analítica. Esse novo dispositivo foi projetado para ser automático, controlado por um programa e com suporte digital, praticamente os nossos computadores atuais. Seu uso era geral e poderia realizar qualquer tipo de cálculo com uma ampla variedade de números, com o objetivo de resolver problemas complexos. Teve participação também da Ada Lovelace, que foi considerada a primeira programadora, já que ela programou o programa que controlava essa máquina analítica. Além disso, ela ajudou o Babbage na tradução do livro de um militar italiano que, desde os anos de 1700, já trazia essas ideias da máquina analítica. Agora, um pouco sobre a primeira geração de computadores. Ela se iniciou em 1951 e teve fim por 1959. Os computadores dessa época foi marcada pela utilização das válvulas, as quais eram tubos de vidro parecido com uma lâmpada fechada, sem ar em seu interior,
ou seja, um ambiente fechado a vácuo que continha eletrodos, que tinham por finalidade controlar o fluxo de elétron dentro dessas válvulas. E um exemplo dos computadores dessa primeira geração é o ENIAC, que era uma máquina gigantesca que continha quilômetros de fios, e para ela poder funcionar, ela tinha cerca de 17 mil válvulas, que com frequência queimavam ou estouravam por conta da temperatura elevada, pois ela requeria muito energia para funcionamento. Agora o Thiago vai estar dando continuidade nas próximas gerações de computadores. Dando continuidade aqui, irei falar sobre a segunda geração de computadores, que se iniciou foi de 1959 a 64. Essa geração ela substituiu as válvulas eletrônicas pelos transistores e a fiação pelos circuitos impressos. Essa forma de produção ela tornou os computadores mais rápidos, menores e com um custo mais acessível em relação à geração anterior. Então, na primeira geração nós tínhamos válvulas que eram pecinhas de vidro a vácuo e elas eram bastante sensíveis e bastante problemáticas assim, para você fazer uma máquina tão complexa quanto é um computador, uma máquina de cálculo. Então, com o surgimento dos transistores, você facilita, você torna mais viável a produção dessas máquinas. Então, as máquinas desta época, né, da segunda geração, elas ficaram conhecidas como mainframes e eram utilizadas para a área militar, para a área comercial, e grandes corporações também se utilizavam dessas máquinas. Passando para a próxima geração, para a terceira geração, ela ficou em ativa entre 1964 e 1970, e ela se caracterizou pelo surgimento dos circuitos integrados, que eram circuitos que reuniam diversos componentes eletrônicos, como os transistores também, e resistores e também os capacitores, e vários outros também. E essas máquinas elas proporcionavam uma maior compactação em relação à geração anterior e também uma maior velocidade e redução dos custos. E durante esse período também que a utilização dos computadores pessoais se iniciou. Uma curiosidade também, né, que alguns colegas nossos já citaram em aula, foi que no finalzinho dessa geração, em 69, mesmo ano que o homem pousou na Lua, surgiu a ARPANET, que foi meio que uma remediação, se eu posso assim dizer, né, em relação à Guerra Fria, né? Então os americanos estavam com bastante medo dos soviéticos destruírem boa parte das informações que eles tinham. Então eles criaram um sistema, uma rede, para conectar vários centros universitários, se eu não me engano, e dessa forma você poderia compartilhar a informação dessas universidades entre elas mesmas. Então, assim, se ocorresse, né, de cair alguma bomba lá, você tinha uma maior segurança para você não perder aqueles arquivos que estavam armazenados naquelas máquinas. Então, essa tecnologia ficou conhecida como a ARPANET. Na quarta geração, que algumas fontes divergem entre si, mas a maioria diz que ocorreu entre 1970 e 1980. E o marco dela foi a criação do Intel 4004. Contudo, existem algumas fontes que afirmam que a quarta geração perdura até a atualidade. Essa geração ela se caracterizou pelo surgimento dos microprocessadores, os quais tornaram-se as CPUs dos computadores atuais. Alguns exemplos de computadores que utilizaram microprocessadores foram o IBM PC de 81 e o Macintosh de 84. No próximo slide a gente pode ver esses computadores, não é? E também uma outra curiosidade sobre essa geração foi o surgimento do protocolo TCP/IP. Esse protocolo
ele é bastante interessante porque ele viabiliza a comunicação de diversas redes. Então, na geração anterior, a gente tinha a ARPANET, que era uma rede privada que ela não tinha acesso, que ela não poderia se comunicar com outras redes, caso surgissem outras redes. Então, você, aqui com o surgimento do TCP/IP, você poderia conectar várias redes e poderia viabilizar uma comunicação mais acessível entre elas. Passando para a próxima geração, para a última e atual também, a quinta geração se deu em 1982 com o projeto japonês FGCS, que teve como objetivo criar computadores com IA integrada, processamento paralelo massivo e linguagem de processamento lógica avançada. O projeto ele durou até 92, porém ele falhou a desenvolver uma IA no nível desejado. No início dessa geração surgiu também o World Wide Web, que surgiu em 91, e trouxe o HTML também, que possibilitou uma maior conectividade, interatividade e eficiência na busca, nos navegadores e tudo mais que a gente pode ter acesso hoje em dia. A quinta geração também se caracterizou por outros marcos, como a computação na nuvem e grandes avanços na inteligência artificial, computação quântica e conectividade global. No próximo slide, a gente pode ver alguns exemplos, né, das tecnologias que nós temos hoje, da atual quinta geração. Então, aqui nós temos o MacBook Pro da Apple, que em relação aos primeiros modelos da Apple é um modelo bastante tecnológico. E temos aqui a OpenAI, que é um bom exemplo de inteligência artificial que nós temos hoje. E, por último, aqui nós temos o computador quântico do Google, que é o Sycamore, que atualmente existe um chip mais avançado, que é o Willow, que gerou bastante polêmica ultimamente, porque disseram que esse chip ele poderia prever realidades paralelas e tudo mais, porém isso tudo é uma especulação, não existe nada comprovando ainda. E é isso, galera. É isso aí. E por último aqui nós temos as referências. Vocês podem checar com dúvidas e é isso. Obrigado pela atenção. É isso aqui o nosso trabalho. Perdoem qualquer Wi-Fi lento, caiu energia aqui. Então é isso aí. Muito obrigado. Um forte abraço.